O morador de rua sussurrou roucamente. Não fale, apenas ouça. A oficial Sofia Costa congelou. Ela tinha acabado de sair do seu carro de patrulha quando a figura esfarrapada, encostada a uma parede de tijolos, chamou sua atenção. À primeira vista, ele parecia como tantas outras almas esquecidas da cidade. Roupas sujas, barba desgrenhada, cabelos longos e emaranhados pingando da garoa. Mas seus olhos ardiam com urgência. Ao seu lado, um vira-lata leal rosnou, olhando intensamente para as sombras do beco. Os instintos de Sofia gritaram perigo, mas sua mão hesitou no coldre. Algo no tom dele a fez parar. Sofia o estudou por um momento a mais. Ele não se encolheu, não cambaleou como alguém intoxicado. Sua voz, embora áspera, carregava o peso de alguém que tinha visto demais. Atrás de você, ele sussurrou novamente. Ela olhou por cima do ombro em direção ao beco escuro. Latas de lixo alinhavam a parede, pingando água da chuva, mas nada parecia incomum. Ainda assim, seu estômago se apertou. O rosnado do cão se aprofundou, seus pelos eriçados. O treinamento de Sofia lhe dizia para confiar tanto em instintos quanto em sinais, e ambos estavam gritando com ela agora. O homem levantou lentamente uma mão suja, apontando para as sombras. Ele esteve esperando lá, ele disse calmamente, lábios tremendo. Observou você chegar de carro. Eu o vi seguindo você. O pulso de Sofia acelerou. Ela pressionou as costas contra o carro, a mão firme na sua arma, os olhos se estreitando na beira do beco. A garoa ficou mais pesada, adicionando tensão ao momento. Sofia percebeu que estava presa no meio de dois mundos. Uma protetora da lei uniformizada e um homem esfarrapado que a sociedade descartava, avisando-a de algo invisível. Ela sussurrou bruscamente, quem está aí? Sua voz ecoou nas paredes de tijolo molhadas. Nenhuma resposta veio, apenas o gotejar da água dos telhados. A respiração de Sofia diminuiu enquanto ela se concentrava em cada som. De repente, um leve arrastar quebrou o silêncio, sapatos roçando contra o pavimento, rápidos e nervosos. Seus músculos ficaram tensos. O cão do morador de rua latiu uma vez, agudo e feroz, puxando o momento. Sofia levantou sua lanterna e a apontou para o beco. O feixe cortou a chuva como uma lâmina. Uma figura saiu correndo da escuridão. Sofia reagiu instantaneamente, a mão se dirigindo à sua arma, mas a voz rouca do morador de rua cortou o caos. Não atire, ele está com uma faca. O estranho avançou, um brilho de metal captando a fraca luz do poste. Sofia se moveu para o lado, puxando sua arma, o coração martelando. O cão rosnou, saltando para frente, dentes brilhando. Por uma fração de segundo, o tempo pareceu desacelerar. Sofia tinha que decidir. Puxar o gatilho ou confiar no aviso. Aquela fração de hesitação foi suficiente para a luta realmente começar. O estranho tropeçou, mas não parou. Ele avançou mais perto, faca erguida no alto. Sofia se esquivou para trás, seu pé escorregando levemente no chão molhado. O morador de rua, sem um segundo pensamento, empurrou-se para frente, interceptando o atacante. Seu corpo esfarrapado se chocou contra a figura que empunhava a faca, ambos caindo nas poças no chão. Sofia congelou, sua arma levantada, sem saber se deveria atirar. O cão latiu e mordeu o agressor, ganhando preciosos segundos. A chuva caiu mais forte, encharcando todos eles, transformando a luta em um borrão caótico de movimentos e sombras. Sofia gritou, saia de cima dele, mas o morador de rua grunhiu, segurando o braço do estranho com toda a sua força. A faca cortou a centímetros de seu rosto, mas ele não soltou. Sofia circulou rapidamente, apontando sua arma, tentando encontrar um tiro limpo sem atingir seu aliado inesperado. Sua respiração vinha em rajadas curtas, adrenalina subindo. Finalmente, com um alto estalo, ela disparou um tiro de advertência para o ar. O som quebrou a noite. O atacante se encolheu, dando ao morador de rua alavancagem suficiente para arrancar a faca e jogá-la para o lado. A faca deslizou pelo pavimento molhado, caindo perto das botas de Sofia. Ela imediatamente a chutou para longe, fora de alcance. O atacante se debateu violentamente sob o aperto do morador de rua, mas ele estava enfraquecendo. Sofia se aproximou, tirando suas algemas do cinto. Com um movimento rápido, ela prendeu o braço do homem e apertou o metal. O som do clack ecoou como uma pontuação final. O homem rosnou maldições por baixo da respiração, mas a luta tinha acabado. Sofia exalou, tremendo levemente, ainda processando o perigo que ela tinha evitado por pouco. Quando tudo terminou, ela se virou para o morador de rua. Seu peito arfava de exaustão, cabelos grudados em seu rosto pela chuva. Seu cão sentou lealmente ao seu lado novamente, o rabo abanando fracamente como se estivesse orgulhoso. Sofia olhou para ele, lutando para encontrar palavras. Você, ela começou, mas parou.
Pela primeira vez em sua carreira, ela percebeu que sua vida tinha sido salva não por seu treinamento, não por reforço, mas por alguém que a sociedade descartava como inútil, alguém que não tinha nada e mesmo assim arriscou tudo. O peso dessa percepção pressionou pesadamente seu coração. Sofia embainhou sua arma lentamente, seus olhos nunca o deixando. Você poderia ter sido morto, ela disse calmamente. O homem deu de ombros, limpando a chuva e a sujeira de sua testa. Você também, ele sussurrou. Não havia orgulho em sua voz, nem arrogância, apenas uma simples verdade. Seu cão cutucou sua perna como se o lembrasse do laço que eles compartilhavam por sobreviver a mais uma noite. Sofia de repente sentiu uma pontada de culpa pela suspeita que ela tinha sentido quando o viu pela primeira vez. Ela estava errada e sabia disso. Ela gesticulou em direção ao seu carro, pensando que ele poderia precisar de ajuda, talvez até um hospital. Mas o homem balançou a cabeça. Sem hospitais, ele disse firmemente. Seus olhos piscaram com algo, medo, talvez vergonha. Sofia hesitou, dividida entre o dever e o respeito. Ela queria insistir, mas algo em seu tom lhe disse para não fazer isso. Em vez disso, ela lhe ofereceu um cobertor de seu carro de patrulha. Ele o aceitou silenciosamente, envolvendo sobre seus ombros encharcados. O cão se encolheu ao lado dele, ambos tremendo de frio. Sofia se agachou até o seu nível, estudando mais de perto. Por baixo da sujeira e do cansaço, ela podia ver inteligência em seu olhar. Suas palavras de antes ecoaram em sua mente. Nítidas, urgentes, salvando vidas. Ela percebeu que ele não era apenas mais um morador de rua. Ele tinha uma história, uma escondida sob camadas de dor e sobrevivência. Ela se perguntou como alguém como ele acabou aqui nessas ruas com nada além de um cão para chamar de família. A pergunta pesou sobre ela, mas ela não perguntou. Ainda não. Em vez disso, Sofia disse suavemente, obrigada. Duas palavras, mas pesadas de sinceridade. O homem olhou para ela por um longo momento, como se estivesse medindo sua honestidade. Finalmente, ele assentiu, seus lábios se curvando na mais fraca sombra de um sorriso. Seu cão lambeu sua mão, quebrando a tensão. Pela primeira vez naquela noite, Sofia se permitiu sentir alívio. Ela tinha sido salva não por seu distintivo ou sua arma, mas pela humanidade de alguém que mais ninguém notaria. Ela chamou por reforço no rádio, sua voz firme novamente. Em minutos, luzes piscantes encheram a rua. Oficiais entraram, garantindo o suspeito e colhendo depoimentos. Alguns olharam curiosamente para o morador de rua, mas Sofia cortou qualquer comentário com um olhar. Ela lhe devia mais do que qualquer um poderia entender. Quando um oficial perguntou quem tinha parado o atacante, Sofia simplesmente respondeu: ele o fez. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de descrença e um toque de respeito. O morador de rua se moveu desconfortavelmente sob os olhares deles. Ele não estava buscando elogios. Ele queria desaparecer de volta para as sombras de onde tinha vindo. Sofia sentiu isso. Antes que ele pudesse se afastar, ela o parou. Espere, ela disse, se aproximando. Qual é o seu nome? O homem hesitou, então respondeu em um sussurro. João. Era simples, quase frágil, como uma verdade que ele não tinha falado em anos. Sofia repetiu suavemente, guardando-a na memória. João, o homem que tinha salvo sua vida. Conforme a chuva diminuiu, Sofia lhe ofereceu uma carona para algum lugar quente. Ele recusou novamente, insistindo que estava bem onde estava. Ela não insistiu, mas ela lhe deixou com comida de seu porta-malas, refeições embaladas que ela geralmente carregava para turnos longos. João a aceitou silenciosamente, seu cão abanando o rabo à vista. Sofia observou enquanto ele se retirava para as sombras, cobertor bem enrolado, cão ao seu lado. Ela sentiu uma dor em seu peito, sabendo que talvez nunca o visse novamente, mas esperando que sim. Dirigindo para longe, Sofia não conseguia tirar a imagem dele de sua mente. Ela repassou os eventos várias vezes, a urgência em sua voz, a bravura em suas ações, o altruísmo em seu sacrifício. Ele tinha sido invisível para o mundo, mas para ela ele era inesquecível. Ela percebeu que seu dever não era apenas aplicar a lei, mas ver a humanidade naqueles que a sociedade ignorava. E naquela noite essa lição tinha sido escrita em chuva, sangue e coragem. Sofia retornou à estação horas depois, encharcada e exausta. Quando seus colegas perguntaram o que tinha acontecido, ela manteve suas respostas curtas. Alguns não acreditariam nela, outros não se importariam. Mas ela sabia a verdade. Em algum lugar na cidade, um morador de rua chamado João e seu cão estavam vivos. E ela também estava porque ele tinha escolhido agir. Essa era uma história que nenhum relatório poderia realmente capturar, e no fundo Sofia prometeu a si mesma. Esta não seria a última vez que ela o veria. Ela o encontraria novamente.
porque heróis vêm em muitas formas e às vezes eles usam trapos em vez de distintivos. Na manhã seguinte, Sofia não conseguia parar de pensar em João. Ela repassou a cena várias vezes. A chuva, a faca, a coragem pura de um homem que não tinha nada. Ela queria saber mais sobre ele, mas a cidade engolia pessoas como ele facilmente. Rostos de moradores de rua se confundiam com o fundo, tornando-se invisíveis. Ainda assim, Sofia se sentiu compelida a procurar. Ela dirigiu pelas mesmas ruas, verificou becos e até perguntou em abrigos. Todos tinham ouvido falar do cara com o cão, mas ninguém sabia exatamente onde ele ficava. João permaneceu um fantasma à vista de todos. Dias se passaram, mas Sofia não desistiu. Uma noite, enquanto patrulhava um distrito mais calmo, ela avistou uma figura familiar encostada a uma parede desmoronando. Seu cão estava enrolado a seus pés, suas orelhas se levantando ao som do carro dela. Sofia parou e se aproximou lentamente. João levantou a cabeça, surpreso, mas calmo. Pensei que você tivesse esquecido, ele disse roucamente. Sofia balançou a cabeça. Nem pensar. Ela lhe deu um sanduíche fresco e um pouco de água engarrafada. Ele aceitou silenciosamente, mas seus olhos se suavizaram. Foi o começo de uma confiança não dita. Sofia se sentou na calçada ao lado dele, ignorando os olhares dos transeuntes. Por que você fez isso? Ela perguntou depois de um longo silêncio. João não respondeu de imediato. Ele coçou a orelha do cão, os olhos fixos no pavimento molhado. Finalmente ele disse, porque mais ninguém faria e porque você não me olhou como lixo quando me viu. Suas palavras atingiram Sofia profundamente. Ela percebeu com que frequência pessoas como ele eram dispensadas, ignoradas, desumanizadas. Para João, aquele único momento de reconhecimento tinha sido razão suficiente para arriscar tudo. Nas semanas seguintes, Sofia continuou encontrando razões para checar como ele estava. Ela trazia comida, um cobertor ou às vezes apenas conversa. João estava relutante em compartilhar sua história, mas pedaços escorregaram. Ele já tinha tido um emprego estável, até mesmo um pequeno apartamento. A vida, no entanto, tinha desmoronado rapidamente, um acidente, contas médicas, a perda de sua família, e logo as ruas se tornaram seu único lar. Por tudo isso, seu cão, Max, tinha sido sua âncora. Ele me salvou mais de uma vez, João admitiu, coçando a cabeça de Max. Sofia entendeu o peso por trás dessas palavras. Sofia começou a notar como a mente de João era afiada. Ele falava várias línguas, conhecia história e literatura e tinha uma perspectiva da cidade que ela raramente ouvia. Você está sendo desperdiçado aqui fora, ela lhe disse uma vez. Ele apenas sorriu amargamente. O mundo não quer mais homens como eu. Mas Sofia discordou. Ela começou a ver João não como um mendigo, mas como alguém com dignidade, coragem e sabedoria escondidas sob a sujeira. Cada encontro aprofundou seu respeito por ele. Lentamente, ela começou a se perguntar se talvez ela deveria fazer parte da história dele. Uma noite de tempestade, Sofia encontrou João se abrigando debaixo de uma ponte. A chuva batia como martelos e o frio cortava tudo. Ela insistiu para que ele fosse com ela apenas por uma noite para o catre sobressalente do distrito. Ele resistiu, mas Max o empurrou para a frente como se estivesse dando permissão. Relutantemente, João concordou. Quando ele entrou na estação, olhos curiosos o seguiram. Oficiais sussurraram alguns com desdém, mas Sofia se manteve firme. Ele salvou minha vida, ela os lembrou. Isso silenciou a sala. Por uma noite, João e Max tiveram um teto, calor e comida. João não ficou muito tempo no distrito, mas a experiência deixou uma impressão. Pareceu estranho, ele admitiu depois. Como se eu não pertencesse, mas também como se eu tivesse lembrado o que era ser humano novamente. Sofia o assegurou que ele nunca tinha perdido essa humanidade. Lentamente, o laço deles cresceu para algo mais do que gratidão. Tornou-se amizade. Ela percebeu que ela ansiava por suas conversas, a sabedoria tranquila que ele carregava e até mesmo a maneira como Max abanava o rabo quando a via. No caos de seu trabalho, João se tornou sua calma. Mas o problema não estava longe. Uma noite, Sofia foi chamada para uma perturbação perto de um armazém abandonado. Quando ela chegou, ela percebeu com pavor que João estava envolvido. Um grupo de membros de gangue o tinha encurralado, zombando de suas roupas esfarrapadas, ameaçando levar Max. O coração de Sofia bateu forte enquanto ela corria. Polícia, larguem isso, ela gritou. A gangue sorriu com desdém, mas se dispersou quando o reforço chegou. João tinha hematomas em seu rosto, mas Max estava seguro. Sofia se ajoelhou ao lado dele, ajudando-o a se levantar. Seus olhos se encontraram com os dela com gratidão tranquila, mas também vergonha por ser visto tão vulnerável.
Naquela noite, Sofia ficou mais tempo do que deveria, curando suas feridas com um pequeno kit de primeiros socorros de seu carro. Você não me deve isso, ele murmurou. Sofia balançou a cabeça firmemente. Você me salvou uma vez, agora é a minha vez. Pela primeira vez, João não discutiu. Ele a deixou ajudar, e naquele silêncio, algo não dito passou entre eles. Sofia percebeu que este homem descartado pela sociedade tinha se tornado uma das pessoas mais importantes em sua vida. Isso a assustou, mas também lhe deu um estranho tipo de esperança. Semanas se passaram e a amizade dele se aprofundou. Sofia começou a deixar pequenos bilhetes nos lugares que ela sabia que João frequentava, lembretes para se encontrarem ou simplesmente palavras gentis. João os guardava cuidadosamente, escondidos nas dobras de seu casaco gasto. Para ele, eles eram tesouros. Max também se afeiçoou a Sofia, muitas vezes correndo para cumprimentá-la com o rabo abanando e nariz molhado. Os três formaram um laço improvável. Uma policial, um morador de rua e um cão leal. A cidade ainda era cruel, mas juntos eles esculpiam momentos de calor em suas ruas frias. Sofia começou a se fazer uma pergunta perigosa. E se João pudesse começar de novo, ela pesquisou abrigos, programas de reabilitação, até mesmo empregos temporários. Cada vez João resistia. Estou bem aqui fora, ele dizia. Mas Sofia via através da mentira. Ela via o cansaço em seus ossos, o anseio em seus olhos sempre que eles passavam por famílias ou cafés quentes. Ele estava sobrevivendo, não vivendo, e Sofia não estava pronta para deixá-lo desaparecer nos cantos esquecidos da cidade. Ela queria mais para ele, mesmo que ele não acreditasse que merecesse. Então veio um ponto de virada. Uma noite, Sofia respondeu a uma chamada sobre uma criança desaparecida. Pais desesperados tinham relatado que seu filho havia sumido em um parque. Horas se passaram sem pistas. Justo quando a esperança estava diminuindo, João apareceu, Max puxando avidamente ao seu lado. Ele está lá dentro, João disse, apontando para um galpão trancado. Sofia estava cética, mas ela confiou nele. Quebrando-o, eles encontraram o garoto aterrorizado lá dentro. Os colegas de Sofia olharam com descrença. Mais uma vez, o homem em quem ninguém confiava tinha salvado uma vida. João simplesmente se afastou, sussurrando. O cão sabia. Sofia não conseguiu ficar em silêncio por mais tempo. Ela chamou por ele. João, as pessoas precisam de você, não apenas eu. Todos. Ele congelou, então se virou lentamente, olhos buscando os dela. Ela continuou, você tem mais a dar do que percebe. Não deixe o mundo dizer o contrário. As palavras o atingiram mais forte do que qualquer tempestade jamais poderia. Pela primeira vez, ele se permitiu imaginar uma vida diferente. Não apenas se perguntando, não apenas sobrevivendo, mas ajudando, pertencendo, sendo visto. Max latiu uma vez, como se concordasse. João não respondeu, mas seu silêncio carregava peso. No dia seguinte, Sofia falou com seu capitão. Ela explicou tudo. A noite em que João a salvou, a criança no galpão, os inúmeros pequenos atos de coragem. No início, seu capitão zombou, mas a persistência de Sofia o desgastou. Tudo bem, ele disse. Eu vou encontrá-lo. Quando João foi trazido, ele parecia desconfortável sob as luzes fluorescentes, segurando a coleira de Max com força. Mas Sofia ficou ao lado dele, apresentando não como um vagabundo, mas como um herói. Lentamente, a descrença se transformou em consideração. Pela primeira vez, João não era invisível. Ele foi reconhecido. O capitão ofereceu a João uma chance. Trabalho de meio período na estação como tradutor para comunidades de imigrantes. Sofia tinha aprendido que ele falava várias línguas em suas conversas. No início, João resistiu, mas Sofia o incentivou gentilmente. Não é caridade, ela disse. É propósito. Finalmente, João concordou, embora nervosamente. Seu primeiro dia foi difícil, olhares, sussurros, dúvida. Mas quando ele ajudou uma família assustada a explicar seu caso, tudo mudou. As pessoas viram seu valor. Sofia observou à distância, o orgulho crescendo em seu peito. Pela primeira vez em anos, João não estava sobrevivendo. Ele estava vivendo. Semanas se transformaram em meses. João não era um policial, mas ele fazia parte da equipe. Suas habilidades, sua intuição e sua coragem o tornaram inestimável. Lentamente, ele começou a reconstruir não apenas seu papel na sociedade, mas seu senso de si mesmo. Max permaneceu ao seu lado, agora conhecido carinhosamente como o mascote não oficial da estação. Sofia viu a transformação se desenrolar e, com ela, seus sentimentos se aprofundaram. Ela percebeu que ela não apenas admirava João. Ela se importava com ele de uma maneira que ela não tinha esperado. Isso a assustou, mas ela não queria mais esconder isso.
Uma noite, depois de um longo turno, Sofia encontrou João fora da estação olhando para as luzes da cidade. Ela se aproximou silenciosamente, Max abanando o rabo à sua chegada. Você parece diferente, ela disse suavemente. João riu. Roupas mais limpas, talvez. Sofia balançou a cabeça. Não, você se comporta de maneira diferente como alguém que pertence. João ficou em silêncio, então sussurrou, isso é por sua causa. As palavras ficaram no ar pesadas de significado. O coração de Sofia pulou. Ela percebeu que as paredes que ela tinha construído ao redor de seu coração estavam desmoronando tijolo por tijolo. Ainda assim, João lutava com seu passado. Havia noites em que ele desaparecia, incapaz de enfrentar o peso da responsabilidade. Sofia se preocupava, mas ela nunca desistiu. Cada vez ela o encontrava, o lembrava que ele não estava sozinho. Lentamente ele começou a acreditar nisso. Para João, pertencer não era sobre a estação ou a sociedade. Era sobre Sofia e Max, a família que ele nunca pensou que merecia. Juntos eles criaram algo inquebrável. A cidade ainda sussurrava, mas ele não se importava mais. Ele tinha encontrado seu lugar. Meses depois, em uma noite tranquila, Sofia perguntou a ele gentilmente, o que você quer para o seu futuro, João? Ele olhou para ela, depois para Max e finalmente de volta para ela. Eu não sei, ele admitiu, mas pela primeira vez em anos eu quero um. Sofia sorriu, seus olhos brilhando. Então vamos construí-lo juntos. Era uma promessa não dita, mas real. Sob as luzes da cidade, com Max descansando pacificamente entre eles, uma policial e um morador de rua encontraram esperança, não apenas na sobrevivência, mas na possibilidade de uma nova vida. A cidade tinha começado a sussurrar o nome de João. A notícia da criança desaparecida que ele e Max tinham salvo se espalhou para muito além do distrito. Jornais publicaram histórias chamando de herói improvável. Para um homem que uma vez se escondeu nas sombras, a atenção parecia surreal. Ele não estava acostumado com câmeras ou elogios, mas cada vez que ele se sentia oprimido, ele olhava para Sofia. O sorriso dela o ancorava. Ela nunca o tratou como um símbolo, apenas como ele mesmo. Aquela autenticidade tranquila lembrou a João que ele não precisava ser perfeito. Ele só precisava continuar aparecendo dia após dia. Com o encorajamento de Sofia, João concordou em participar de uma reunião comunitária. Pais queriam agradecê-lo pessoalmente. Crianças queriam acariciar Max e oficiais queriam que ele falasse. Ele quase desistiu, mas Sofia apertou sua mão gentilmente. Apenas diga a ele sua verdade, ela sussurrou. De pé diante da multidão, a voz de João tremeu. No início ele falou de dificuldades, de ser invisível, de sobrevivência. Mas então ele falou de esperança, como um ato de bondade tinha o lembrado que ele ainda importava. No final, a sala estava em silêncio, olhos brilhando de emoção. O distrito decidiu tornar seu papel permanente. Embora ele não fosse um oficial, sua capacidade de se conectar com os esquecidos se tornou inestimável. Ele mediou disputas, ajudou a preencher divisões culturais e até mesmo guiou jovens para longe de gangues. Max se tornou uma lenda local, seu latido visto como um aviso que ninguém se atrevia a ignorar. João sentiu orgulho pela primeira vez em anos. Orgulho não em riqueza ou status, mas na verdade tranquila de que ele tinha transformado a dor em propósito. Em cada passo daquela transformação, Sofia tinha estado ao seu lado, acreditando quando ele não podia. Uma noite, Sofia o convidou para jantar em seu apartamento. Nervoso, João trouxe flores que ele tinha comprado com seu primeiro salário. Ele riu de si mesmo, pensando como era estranho se sentir nervoso com algo tão simples. Sofia abriu a porta, seus olhos se arregalando com as flores. São lindas, ela disse suavemente. Pela primeira vez em muito tempo, João se permitiu sentir algo terno. Eles conversaram por horas sobre macarrão caseiro. Entre risos e longos silêncios, um novo entendimento cresceu. Eles não eram mais apenas aliados. Eram dois corações se aproximando cautelosamente. No entanto, a dúvida permaneceu. Sozinho mais tarde, João olhou no espelho, vendo as cicatrizes de seu passado gravadas profundamente. O que ela poderia possivelmente ver em mim? Ele murmurou. Max cutucou sua perna, como se fosse para argumentar. Sofia também parecia inabalada por sua autoconfiança. Cada vez que ele tentava afastá-la, ela se aproximava não com pena, mas com respeito. Ela não queria apagar o passado dele. Ela queria caminhar com ele através dele. Lentamente, João percebeu que talvez o amor não fosse sobre ser impecável. Talvez fosse sobre ser visto completamente e ainda ser aceito. As tempestades da cidade não tinham parado. Crime, pobreza e injustiça ainda se alastravam. Mas agora João os enfrentava de maneira diferente.
Com Sofia e Max, ele não estava apenas suportando, ele estava construindo. Às vezes eles patrulhavam juntos extraoficialmente. Ela de uniforme, ele com botas quentes, Max trotando orgulhosamente ao lado deles. Eles formavam um trio estranho, mas para as pessoas que eles ajudavam, eles simbolizavam algo poderoso: redenção, parceria, esperança. Crianças começaram a cumprimentar João pelo nome, puxando o pelo de Max. Vizinhos idosos ofereciam refeições quentes. Para um homem que uma vez acreditou que não tinha nada, esses gestos pareciam tesouros. O capitão de Sofia a chamou em seu escritório um dia. Você mudou desde que ele entrou em sua vida. Ele disse sem rodeios. Ela se preparou para a crítica, mas em vez disso ele sorriu. Para melhor, você luta mais duro, você se importa mais profundamente. Talvez todos nós precisássemos de alguém como João para nos lembrar porque usamos o distintivo. Sofia saiu do escritório com lágrimas nos olhos. Ela encontrou João do lado de fora encostado na parede, Max enrolado por perto. Ela simplesmente sussurrou: você está mudando mais vidas do que percebe. Pela primeira vez, João não discutiu. Ele apenas deixou a verdade afundar. O ponto de virada veio em uma cerimônia da cidade onde João foi formalmente reconhecido por bravura. De pé no palco, ele se mexeu nervosamente, mas a presença de Sofia o acalmou. Quando solicitado a falar, ele não contou uma história de heroísmo. Em vez disso, ele disse: eu não sou um herói. Eu sou apenas um homem que recebeu uma segunda chance. Não olhem para mim, olhem para aqueles que vocês ignoram todos os dias. Eles importam também. O aplauso que se seguiu foi estrondoso. Os olhos de Sofia brilharam de orgulho, sabendo que ele tinha falado não por si mesmo, mas por todas as almas invisíveis ainda esperando por sua chance. Naquela noite, enquanto eles caminhavam para casa juntos, as luzes da cidade brilhando ao redor deles, Sofia escorregou sua mão na dele. João se enrijeceu, então relaxou, deixando o calor fluir através dele. Por tanto tempo ele tinha estado frio por dentro e por fora. Mas agora algo tinha mudado. Com a fé de Sofia e a lealdade de Max, ele tinha encontrado não apenas sobrevivência, mas pertencimento. Você já pensa sobre o amanhã? Sofia perguntou calmamente. João olhou para ela, depois para Max. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Pela primeira vez em anos ele respondeu: eu realmente penso. Era esperança frágil, mas real. Meses depois, João se mudou para um apartamento modesto, seu primeiro lar em anos. As paredes estavam vazias, a mobília simples, mas para ele era um palácio. Max tinha seu próprio canto com uma cama e brinquedos, cortesia de Sofia. Uma noite, enquanto Sofia o ajudava a desempacotar, João parou. Você me salvou, ele sussurrou. Sofia balançou a cabeça. Não, você salvou a si mesmo. Eu apenas o lembrei de quem você é. João a puxou para perto, grato e humilde. Finalmente, sua jornada de homem esquecido para a alma valorizada estava completa. E naquela nova vida, o amor finalmente tinha encontrado um lar.